Entre as demais equipes, o que a gente viu hoje? Né? Dentro daquilo que a gente estimava pela pré-temporada, alguma coisa se concretizou, outra não. A McLaren realmente mostrou que o carro está bem adaptado ao motor Mercedes, apesar de eles terem um carro desenvolvido anteriormente para o motor Renault, eles adaptaram bem ao motor Mercedes, eles conseguiram andar relativamente bem, foram consistentes, mas ainda falta um pouco, a diferença para a Red Bull e para a Mercedes ainda é grande, então a equipe tem muito a trabalhar. Porém, com certeza eles estão ali em terceiro ou quarto. Eu acho que a Ferrari realmente surpreendeu mais ainda. A Ferrari que deu realmente um grande pulo do ano passado para agora. O Leclerc chegou ali em sexto, mas ele andou muito bem. Eu vi que ele comentou que o carro estava melhor do que pareceu, porque ele não dirigiu bem nessa corrida. Mas ele teve alguns momentos bem bacanas, umas disputas bem legais por posição ali. Demonstrando aquele Charles Leclerc que nós vimos ali na temporada de 2019, tá? Mais agressivo, 2018, 2019, mais agressivo na direção e realmente batalhando. Acho que a Ferrari foi muito bem, e se fosse tirar uma conclusão pela primeira corrida, eu acho que o posto de terceira equipe nesse momento está uma briga entre Ferrari e McLaren, tá? O Leclerc, o Norris, o Ricciardo e o Sainz, inclusive são 4 pilotos jovens e excelentes. Eu acho que realmente vai ser uma briga interessante, inclusive trazendo novamente aqueles nomes famosos de Ferrari e McLaren disputando mais na frente, né? Mas ainda acho que estão um pouco atrás também da Red Bull e da Mercedes. Mas foi bem interessante ver essa corrida com eles ali na frente. No caso da McLaren, eu sei que muita gente esperava mais do Ricciardo, né? Ele é um piloto considerado, a princípio por muitos, um piloto tão bom quanto o Max ou quanto o Lewis, ou Alonso, no caso, que está voltando aí. Eu realmente acho que ele é muito bom, ele é diferenciado. Eu acho que ele ainda não teve a oportunidade de provar se realmente é bom o suficiente ou não. Aparentemente, na época que ele e o Max estavam juntos na Red Bull, eles andaram de igual para igual, cada um no seu estilo. Mas eles andaram um e o outro andaram tão bem quanto. Mas o pessoal esperava com certeza um pouco mais dele nessa primeira corrida. Mas vamos lembrar que ele mudou de equipe, toda uma adaptação. Então o Norris já vinha na equipe ano passado, já conhecia. Claro, ele também vai passar por uma adaptação à dirigibilidade do motor. O motor Mercedes com certeza é diferente do Renault em vários sentidos. Então ele também tem uma adaptação, além das restrições aerodinâmicas, que com certeza mudou um pouco do carro, né? Mas ele está mais em casa, ele já era um piloto McLaren, a McLaren realmente gerenciou a carreira dele, então ele está mais bem, se sentindo mais confortável nesse sentido. E acho que ele deve ter ficado, inclusive, um pouco mais tranquilo, que essa primeira corrida ele chegou na frente do Ricciardo. O Ricciardo com certeza vai ter que ainda rodar mais um pouco com esse carro para se sentir melhor. A posição dele não foi ruim no final das contas. Deixa eu ver rapidamente aqui. O Ricciardo chegou em 7º lugar. Então não foi de todo mal, né? O Norris em 4º, o Ricciardo em 7º, bons pontos de início de campeonato, tá ali bem travado com a Ferrari, que botou o Leclerc em 6º e o Sainz em 8º, então ficou intercalado ali praticamente entre as duas equipes. Claro, o Norris um pouquinho na frente, porque ficou na frente inclusive do Pérez, né? Mas eu acredito que é adaptação para o Ricciardo nesse carro, assim como é para o Sainz na Ferrari. E o Sainz, na verdade, veio surpreendendo durante todos os treinos, ele andou na frente do Charles Leclerc e só na classificação ele acabou ficando atrás, né? Imagino que o Leclerc estava até um pouco preocupado com isso, né? Porque ele já estava também habituado com a Ferrari, como é que ele ia ficar atrás do carro Sainz, né? Inclusive o Leclerc no final da classificação, ele tinha feito uma excelente volta, botou o carro ali entre os 4 primeiros. Ele disse no rádio da equipe, né, agradeceu todo o trabalho, todo o esforço deles e inclusive ao Carlos, porque ele que realmente empurrou o Charles para aquela posição. Depois da McLaren e da Ferrari, uma briga acho que está relativamente equiparada entre a Alpine e Aston Martin. O Vettel realmente não foi bem nessa corrida, ele largou lá atrás, né, no final das contas. Ele na verdade demorou para parar para trocar pneus e acabou em certo momento parando entre os 5 primeiros. Devo confessar que naquele momento ele estava fazendo uma boa corrida. Ele mostrou excelente disputa ali com o Alonso, com o Sainz. Ele não tinha pneu e conseguiu segurar bem, até que realmente ele acabou errando numa curva, o Alonso passou, mas eles ficaram numa disputa de uma troca de posições ali bem interessantes, lembrando um pouco do Vettel antigo, aquele que a gente quer realmente ver. Eu nunca fui realmente um fã do Vettel, mas
por tudo que aconteceu no final das contas ali na Ferrari, eu sentia que ele merecia um ano melhor. Acho que dificilmente ele vai voltar a ser campeão, porque as equipes maiores, aquelas que realmente estão na frente, a princípio têm seus pilotos já bem colocados e novos pilotos para os lugares desses pilotos, então eu acho pouco provável que ele venha a ocupar um grande lugar futuramente. Tá? A chance dele ser campeão seria se acontecesse algo como aconteceu com o Jenson Button. Ele estava no lugar certo na hora certa quando a regra mudou, ele estava no carro da Brown, que era o carro da Honda. A Honda praticamente deu a equipe para o Ross Brown, que só botou o motor Mercedes, mas o carro estava desenvolvido pela Honda. E, cara, eles tinham uma sacada naquele ano onde o carro sobrou, e o Jenson Button e o Rubinho andaram demais naquele ano, se eu não me engano foi 2009. Então eu acho que para o Vettel voltar a ser campeão só numa condição dessa, mas eu acho que ele merecia finalizar a carreira de uma maneira um pouco melhor. Ele acabou cometendo um erro grosseiro atrás do Ocon. Eu fui ver até o que ele falou a respeito desse erro, assim, não explicou muito. Ele disse que estava sem pneu naquele momento e quando freou não conseguiu segurar, bateu atrás, pareceu uma batida de principiante, algo que em alguns momentos o Vettel acaba apresentando. Como ele apresenta momentos de realmente piloto de alto nível disputando roda com manobras excelentes, ele apresenta às vezes esse tipo de situação com algumas batidas ou rodadas, assim, algo que marca muito ele também. Marca de maneiras ruins a carreira dele, principalmente por ser um tetracampeão. Acaba com aquela fama de que o cara ganhou só 4 títulos de Fórmula 1 porque ele estava no melhor carro, né? Então, claro, para ganhar precisa estar praticamente no melhor carro, um que esteja entre os melhores, né? Não tem jeito, não tem como ser de outra maneira hoje em dia. Mas ele acaba dando corda para justificar esse tipo de afirmação. Falei da AlphaTauri, né? Eu acho que a AlphaTauri vai brigar ali com a Ferrari e com a McLaren. O Gasly aparentemente estava muito forte, teve um problema logo no começo da corrida, uma asa quebrada. Não deu para ver o que ele ia conseguir fazer no resto da corrida. Eu acho que ele ia conseguir levar bem essa corrida, ia estar ali naquela meiuca ali entre o pessoal, a não ser que ele perdesse desempenho. Naquele começo, aparentemente, ele estava perdendo um pouco de desempenho para os demais carros, mas isso pode ser situação N coisas ali, né? A cabeça do piloto naquele momento, largada, tá todo mundo muito afoito, e às vezes ele estava sendo conservador para evitar qualquer contato e depois fazer a corrida dele. O fato é que a AlphaTauri parece ter um carro excelente, tanto é que o Tsunoda, que foi a corrida de estreia dele, o japonês botou o carro dele em 8º lugar, se eu não me engano, né? Foi essa a posição dele. 9º lugar, Tsunoda em 9º lugar. Então ele já marcou ponto na corrida de estreia, o que é fantástico, né? Para um piloto jovem assim, isso é muito bom. Ele fez uma corrida consistente, assim como todos os treinos dele. E isso mostra realmente que o cara tem potencial para ser um grande piloto. Quanto ao Alonso, aparentemente ele demonstrou ainda ter o feeling da coisa, né? Vocês que acompanharam podem ter visto que o Alonso andou entre os 10 primeiros, classificou entre os 10 primeiros, andou entre os 10 primeiros, até ele começar a ter problema no carro. Ele estava super bem e contrastou um pouco nessa corrida com o desempenho do Ocon. O Ocon não apareceu a corrida inteira, apareceu quando o Vettel bateu nele, mas ele andou lá para trás o tempo todo, no meio quase dos últimos carros, o que deixa aquela dúvida de novo no ar, né? Será que o carro da Alpine é tão ruim assim e o Alonso é tão bom assim? O que aconteceu? Foi realmente uma situação de uma corrida? Isso, enfim, pode acontecer. Vamos ver no decorrer do campeonato, mas aparentemente o Alonso dominou em cima do Ocon esse final de semana. E, enfim, a gente quer ver realmente o Alonso de sempre, né? Batalhando, brigando lá na frente. Alfa Romeo, Williams e Haas. A Alfa Romeo realmente, aparentemente, deu um pulo de desempenho do ano anterior. Eles falaram que realmente ia dar um pulo e olha, eu acredito que deu. O Kimi, inclusive, chegou a andar muito bem no momento onde estava o Vettel e o Alonso disputando. O Kimi encostou naquela disputa até o Vettel errar. E ele apareceu muito bem em alguns momentos, o carro foi consistente. Perto do carro do ano passado, eu acho que realmente eles desempenharam bem. Aparentemente conseguiram se destacar um pouco do grupo final. Eu só não sei se foi o suficiente para entrar no grupo do meio. Em algum momento do ano passado, o grupo do meio parecia quase um grupo só com várias equipes ali, McLaren, Ferrari, ano passado era Renault,
a Aston Martin, que era Racing Point, parecia que era um grupo mais compacto, com vários carros e vários pilotos. Neste momento, está parecendo que talvez Ferrari, McLaren e talvez AlphaTauri estão um pouquinho mais na frente de Alpine, Aston Martin e Alfa Romeo encostando neles ali atrás. É o que deu a impressão nessa primeira corrida, né? Mas eu acho que a Alfa Romeo realmente melhorou bastante. O Williams e Haas, o carro, não sei se dá para dizer que está pior do que o carro do ano passado, né? No caso da Williams é só o nome, né? A equipe não existe mais. O George Russell, um excelente piloto, não conseguiu andar tudo aquilo que ele já andou no ano passado, ficou também lá para trás. E a Haas terminou só com o Mick Schumacher, terminou também bem atrás, ele não rodou bem durante a corrida. Claro, eu acho que nesse começo, uma primeira corrida ou primeiras corridas dos pilotos, todo mundo quer provar que realmente está ali porque merece, mas de repente numa equipe menor que já sabe que vai andar mais para trás, o ideal era o quê? Conseguir conservar o carro, andar bem, mas de forma relativamente conservadora, sem exigir demais e cometer erros, como aconteceu com o Mazepin. Na primeira volta ele errou sozinho naquele momento, eu acho que ele estava inclusive em último, que os outros pilotos passaram ele, e bateu, acabou a corrida, quebrou o carro, deu um prejuízo para a equipe. Sorte dele é que o pai dele é patrocinador master da equipe, né? Então tem grana sendo injetada ali. Vou mandar a conta pro Papa Mazepin pagar, né? E o Mick Schumacher acabou fazendo uma corrida relativamente apagada, mas acho que na Haas ele não tinha muito mais o que fazer. O que ele precisa para conseguir ir à frente é ficar pelo menos na frente do Mazepin e quem sabe brigar com as Williams ali. Com o Russell talvez vai ser um pouco difícil, né? Um osso duro, um pouco mais duro de roer, mas com o Latifi eu acho que ele tem grandes chances de repente, quando ele se adaptar mais à Fórmula 1 e ao carro, tá brigando um pouco mais. E vocês o que acharam? O que acharam dessa corrida? Olha, eu acho que realmente foi fantástica, teve muitas disputas, acho que tá bem equilibrado. Até deixa o cara com aquele pensamento, cara, será que agora vale a pena realmente mudar de regra? Eu lembro que o Toto Wolff dizia muitas vezes que quanto mais tempo a mesma regra, mais as equipes vão chegar e se compactar. E no primeiro momento até dá essa impressão, né? Dá a impressão, olha, realmente a Red Bull chegou, os outros carros estão com desempenho melhor, mas se a gente for olhar de uma maneira mais fria os números, a gente vai ver que a Red Bull realmente chegou, mas os demais carros ainda estão numa distância relativamente grande ali para esses dois da frente, que já estavam se destacando nos anos anteriores. O que fez talvez a Red Bull chegar mais foi essa mudança de regulamento ali, que mudou um pouquinho a questão aerodinâmica, a questão da traseira e assoalho do carro, e aparentemente privilegiou, eu acredito que não intencionalmente, né, mas privilegiou a Red Bull. A Mercedes já está dizendo que sabem que a mudança de regras foi feita para frear o desempenho deles. Não sei se de fato foi ou não. A verdade é que todo mundo quer ver o campeonato disputado e o mais disputado possível com mais pilotos o possível. Agora, a Mercedes não tem culpa de ter sido uma equipe dominante todos esses anos, foi mérito próprio. E a Red Bull, eu acredito que estava chegando lá, quando eles conseguiram se encontrar mais com a Honda, eles estavam já mais ao encalço da Mercedes, e isso ficou comprovado agora nessa primeira corrida. O Hamilton acabou falando na entrevista no final que foi a vitória mais difícil da vida dele, que o Max tinha mais carro, jogando a responsabilidade para o Max e dizendo que a princípio ele acredita que eles são a segunda equipe, mas tão bem, recuperaram bastante dos testes para agora, tão bem, e vão ver o que eles conseguem fazer com isso do campeonato. Toto Wolff falou a mesma coisa, jogando a responsabilidade para a Red Bull. A Red Bull é o melhor carro no momento e a gente vai ter que buscar. É o melhor carro ou não é? É difícil de dizer e julgar isso agora. O desempenho entre o Max e o Lewis na corrida não foi tão diferente assim. O Max ainda é um piloto mais jovem que me parece que anda, vamos usar aquele termo, mais com a faca na caveira, ou a faca entre os dentes, né? Melhor dizendo, a faca entre os dentes. Ele realmente vai mais pro tudo ou nada, por quê? Ele não é campeão, ele não tem nada por enquanto ainda para realmente se segurar, e ele precisa atacar. Ele precisa atacar porque a Mercedes e o Hamilton são dominantes demais, então ele precisa ir para cima. Acho que ele está fazendo certo. Acho que talvez não foi de todo justo pedir para ele devolver aquela posição, porque se ele estava tendo uma vantagem, a Mercedes teve vantagem de tempo. Quantas voltas eles tiveram vantagem de tempo? Se eles não tivessem
abusando daquele limite de pista tanto durante a corrida toda, talvez os tempos de volta dele seriam piores. Pouca diferença por volta, mas na soma das voltas, talvez você bota alguns segundos ali, 2, 3, 5, seria o suficiente para ter um resultado muito diferente na corrida. Mas, querendo ou não deixa de ter sido um erro do Max, né? Talvez freou dentro demais naquela ultrapassagem, passou os limites de pista, enfim. O negócio é esperar para a próxima corrida, ver o que vai acontecer. E se vocês também estão curiosos assim como a gente, já curtiram o nosso vídeo, se inscreve no canal com a notificação ativada, porque a gente vai continuar trazendo mais notícias sobre Fórmula 1 para vocês, o que acontecer aí nos bastidores antes da próxima corrida, e vamos também acabar cobrindo a próxima corrida e as que vão vir pela frente, trazendo o melhor conteúdo para vocês aqui, beleza? Até a próxima, tchau!